E aí, pessoal, tudo bem? Eu e a Lara, a gente começou a fazer um vídeo aqui, conversando, e aí eu percebi que a gente já estava conversando há meia hora e que a gente não abordou o tema do vídeo que eu queria fazer. É, Basicamente, eu quero dizer que o debate está pobre, o debate está pobre, a respeito do Bolsonaro e a cloroquina dele, e que a gente tem que ver uma diferença entre o discurso, o debate político aí, né, a politização da coisa, e o mundo real. Ó, que bonito que tá aqui. Cara, eu tava tendo problemas de autoestima, tava com. É lindo. Tava com um capacete dentro de casa que tava me pesando a cabeça. Aí eu falei, vale a pena colocar minha família em risco pra tirar esses 200 quilos de cabelo que eu tenho na minha cabeça? Eu falei, vale, que se. Sacanagem, não Eu foi vou assim. fazer, vou olhar vídeo no YouTube pra aprender a cortar cabelo. A Lari assiste vídeo, ela faz tofu. Aí ela assiste outro vídeo, faz benishoga. Aí assiste outro vídeo, começa a cultivar moyashi dentro de casa. Dá até medo, vai assistir um vídeo da Elon Musk e vai fazer um foguete aí. Eu fui de manhã na padaria e aí eu passei no cara que corta o meu cabelo. Eu fui nele em janeiro, fevereiro, logo quando eu me mudei pra cá. E aí depois não foi mais. E acho que em abril eu dei uma passada lá, né? E aí de abril a julho, convenhamos, eu tava perigoso aqui dentro de casa. E aí eu perguntei pra ele como que tava, ele me mostrou como que tava, e eu falei, tá, beleza, à tarde vem aqui. E fui. E assim, vamos falar sobre a realidade nossa. Moramos em Aracaju e vamos falar aqui a realidade do nosso bairro. Da última vez em que eu fui no posto de saúde lá para falar com para pegar umas receitas para minha irmã, eu conversei com o médico e a gente falou bastante dos doentes e das UTIs e de vagas. Vaga está sempre ali, né, no limite, mas não está faltando. E nessa época a gente entrou até no mérito da medicação. E cloroquina, eu perguntei se as pessoas não estavam se automedicando e tendo acesso a isso, e de fato não. E aí isso me trouxe um conforto no coração muito grande. E é por isso que eu falo que esse debate da cloroquina do Bolsonaro aí tá velho. Por que tá velha? Porque ela foi extremamente perigosa no mês de março, fevereiro, março, abril. Por quê? Porque na época o cloroquina era um remédio que tinha uma demanda tão baixa, porque quem usa cloroquina? Quem tem malária e quem tem lúpus, uma doença autoimune aí. Quase ninguém. Então tem um monte de remédio também. Veneno para formiga. Veneno para formiga, quem compra? Quem tem formiga em casa e acha que é um problema relevante ao ponto de comprar aquilo. A gente, estamos precisando. Estamos precisando comprar. Então, quando a gente vai comprar veneno para formiga, não tem uma restrição legal aí de que a gente tem acesso a isso. A gente pode comprar à vontade. Agora, se vai um cara que fala que veneno para formiga é bom para coronavírus, e a sociedade inteira começa a comprar veneno de formiga que nem um louco e tomar aquele negócio lá, o que vai acontecer? Você vai ter uma população inteira com problemas de saúde. Então, a saúde, o Ministério da Saúde, né, as pessoas competentes, elas devem entrar, intervir e falar não. Então, agora vocês vão precisar de uma receita que controle, né, e que justifique a necessidade disso. Eu usei um exemplo pobre aqui, mas o que aconteceu é que um remédio que não precisava de receita passou a precisar. Qual era o risco do discurso do Bolsonaro? É que no momento de pavor, as famílias elas começassem a estocar esse remédio e consumir desenfreadamente. Então, nossa, ontem encontrei com a Bárbara ali, dei um abraço nela, você, no seu caso. Você volta pra casa, eu vou tomar 3 Gente, não cápsulas aqui, abraço ela não. porque foi uma piada. Tem que explicar, Tem né? que explicar que a Porque. Bárbara não gosta de abraço. Então, a pessoa que sai e pega um ônibus e volta e fala assim, eu vou tomar 4 comprimidos hoje porque um velho sentou muito perto de mim, ela corre o risco de ter problemas do fígado, problemas cardíacos, problemas inúmeros, e o remédio ele não comprovou eficácia em lugar nenhum do mundo contra a doença, e ele ainda traz pesados efeitos colaterais. O risco que esse remédio impõe à sociedade era o uso indiscriminado preventivo dele, não um remédio prescrito por médico, porque tem médico que prescreve isso. E tem médico que prescreve sabendo o que está fazendo e às vezes sabendo, achando que vai melhorar no quadro do paciente e às vezes achando que vai ser um ótimo placebo. Porque, convenhamos, se eu sou médico, eu tenho um paciente na minha frente, não tem mais o que fazer por ele. A única coisa que eu posso fazer é mandar ele para casa e para que ele descanse durante 5, 6 dias aí. Ele vai tomar as medicações, ele vai tomar paracetamol, ele vai tomar as coisas. Então, assim, se eu acho que o risco de efeitos colaterais é muito baixo e que o efeito placebo é muito positivo porque ele veio com uma camisa do Bolsonaro no meu consultório,
Então, assim, eu posso, como médico, eu poderia prescrever isso daí para ele poderia tomar e ele poderia vir a se curar. Então vamos pensar de novo na letalidade do vírus. A gente está falando de um vírus com uma letalidade de 1, 2%. É o que tem se provado aí ao redor do mundo. Então, para a gente ter esse monte de mortos, talvez a gente tenha muito mais infectado e só não sabe porque não está testando. Então, assim, que bom que a letalidade desse vírus ela é tão baixa assim, porque poderia ser maior e poderia estar matando muito mais gente. Ufa, né? Ufa. Não estou dizendo que está morrendo pouca gente, não estou dizendo que a gente não está passando por um problema seríssimo e que poderia ser muito menor. Explicar. Mas dos males, a gente ainda tem um menor que a letalidade dele é muito baixa. Então, se o médico, no momento desse, ele falasse, usa essa pochete feia aqui na cintura durante 7 dias, ou durante 12 dias, por que a pochete não funcionaria? Faz de bolsonarista andar com a pochete por aí. Não, é sacanagem. Tem muita gente que tenta gostar do Bolsonaro. Quer dizer, que tenta gostar de mim, mesmo gostando do Bolsonaro. Quando a pessoa vê na prescrição dela o uso de uma pochete, ela não vai acreditar. E é a fé que faz o placebo funcionar. Então, quando ela acredita muito naquele remédio e ela vê a prescrição e ela toma com fé, bom dia, bebê. Ela tem muito mais probabilidade de curar. Então, determinados médicos estão ministrando isso de forma até consciente e tudo bem. Então, meramente saber que as pessoas, que toda a população não está tendo acesso indiscriminado a esse remédio, já me deixa mais tranquilo. Então, quando você vai no posto aqui e pergunta como é que as pessoas estão, então, quando você consulta os agentes da saúde em relação aos cuidados da Covid, você vê que a política não entra ali. A política não entra no posto de saúde. As pessoas da área da saúde, elas não são influenciadas por esse debate político. Muito pelo contrário, elas se deprimem, elas sofrem demais, porque as pessoas debatem a respeito de coisas que não são a realidade. A realidade é o que eles estão vivendo lá no posto de saúde e no hospital. Essa é a dura realidade. Então, quando eu digo que esse debate do Bolsonaro com a cloroquina tá velho, é porque se ele tá com Covid agora, tanto faz. E se ele falar que foi o remédio que salvou ele, o impacto disso, o risco que isso pode causar para a vida das pessoas é muito pequeno. Já foi o tempo da gente ter que se preocupar com isso. Então, na minha opinião, vendo de fora, por que é que ele está dizendo isso agora? Bom, ele fez uma viagem em que todo mundo da comitiva dele pegou e ele não pegou, ele saiu ileso. E ele deu negativo com um monte de exames que foram feitos com nomes de outras pessoas que não dele. Por quê? Para se preservar. Então, porque ele é uma figura pública, porque ele pode ser atingido, porque o resultado dele pode ser manipulado, ele sempre faz testes usando nomes fictícios. E aí agora ele vai numa comitiva em que todo mundo testa negativo, ele testa positivo e o exame está lá brilhando com o nome dele. Não vamos acusar ninguém de nada, mas é engraçado como o Bolsonaro, ele contou tanta mentira ao longo desse tempo, que agora tudo que ele fala é passível de dúvida, de questionamento. E aí ele tem que fazer e provar que não é. Agora, o que eu acho que é importante, politicamente falando, desse Covid dele, é porque pelo menos ele volta a militar e dá uma continuidade na luta que o público dele, fidelizado, demanda. Por quê? Porque até então ele desapareceu. Por que ele estava desaparecido? Porque ele estava acuado. Então, assim, pegaram o Queiroz, o STF ele impôs ali determinadas limitações e restrições. Com todas essas coisas sendo desenterradas, o público dele continua querendo golpe. Fala, não, golpe, invade AI-5, e ele está muito sumido. E de repente, quando ele volta, falando o meu remédio funciona assim, ele reaviva uma chama nos seguidores dele, do tipo, o meu líder ainda está aí, ele ainda está forte. Por isso que ele está preferindo dizer que ele está com Covid do que negar como antigamente. Tipo, naquela época ele estava bem debilitado, pelo menos em fotos que eu vi. E ainda que falasse que não, todo mundo, tipo, que não acreditou nos exames e tal, falou assim, a cara dele diz que sim. E agora ele tá vendo como ele pode estar tendo uma recaída. Porque ele tá ganhando tempo. Agora, sinceramente, se as pessoas gostam ou não gostam do Bolsonaro, pra mim não me importa. A segurança pública, é o bem da maior parte da população que não importa.
Eu continuo achando que o Bolsonaro é um genocida, não da grande maioria das pessoas, mas daquelas pessoas que têm tão pouco discernimento que seguem a risca aquilo que ele fala. O problema das pessoas seguirem outras pessoas é porque elas abandonam qualquer bom senso que ela tem de pensar por si. Agora, esse mal que esse discurso dele pode causar, ele também é muito limitado. Esse mal que ele pode causar, ele é muito limitado, porque até as pessoas que o seguem, elas têm um determinado discernimento, então elas apoiam, mas tomam os devidos cuidados. Então usam máscara, usam álcool, se afastam e aí voltam para casa e militam na internet dizendo que isso não é nada e que a gente está preso e que a gente está e que não deveria. Não é só Bolsonaro, só isso, só aquilo, aqui acabou a quarentena, né? Sim. E aí a gente foi na rua fazer não sei o que a gente foi passando na hora. E pessoas não estão mais usando máscaras e estão tomando banho na praia, estão fazendo caminhada em família. Então, mas aí o que foi isso? Foi um fracasso da comunicação inicial. Então, assim, a gente ficou tanto tempo perdendo tempo nesse negócio de é real ou não é real, que o debate ele foi empobrecido. E é exatamente sobre isso que era para ser o vídeo e a gente passou 11 minutos e a gente não começou nem a falar. Quando eu digo que o debate está empobrecido, é assim, agora que a gente sabe como o vírus se transmite, como é que a gente deve proceder? A gente deveria analisar a nossa redondeza. Liga para o posto de saúde, pergunta quantos casos tem no nosso bairro, liga no hospital, pergunta como estão as UTIs. Não, fica ligando é sacanagem. Mas principalmente toda hora. Mas é conseguir essas informações de maneiras seguras. Não é para perguntar para o cara do partido lá como está o hospital. É ter contato com pessoas que trabalham nessa área, ver como que estão essas situações. Então, assim, aqui nós sabemos, os casos estão crescendo muito, mas ainda nós estamos conseguindo dar conta de tudo isso. Tira pelo menos o plástico da mão dela, a bolinha, só para não fazer barulho. E aí, dado isso, então, assim, se nós ainda temos condições de absorver pessoas doentes, a gente olha para a nossa vizinhança e vê como que está. Estamos seguros aqui, então aí você começa a olhar para um outro lado. O namorado está há 3 meses sem ver a namorada. Começa a ter problemas psicológicos, começa a ter problemas de depressão, começa a ter uma série de problemas. Então, até que ponto seria desrespeitoso pessoas de 2 famílias que seguem as regras, eventualmente passarem a se encontrar? Eu não sei que país aí que eu tava lendo, esqueci o país que foi, em que as pessoas estão sendo estimuladas a fazerem grupos de 4 pessoas e que dentro de lugares seguros essas 4 pessoas podem se encontrar. Para quê? Para tentar lentamente e a baixo risco minimizar um pouco desse perigo. Então, por exemplo, partindo desse princípio, você e a Bárbara, o Rafael, o Gabriel... Eles vieram aqui, a gente respeitou a distância de 2 metros, usamos máscaras, conversamos por uns 5 minutos e cada um foi para sua casa. Então, dentro de um discurso profundo, com embasamento científico, a gente poderia enriquecer esse debate para ver, dentro das circunstâncias de cada bairro, não estamos falando do Brasil porque o Brasil é muito grande, dentro das circunstâncias de cada bairro, como seria se a gente começasse a se permitir determinadas coisas para que a gente consiga saúde mental também. E qual que é o problema? A gente não consegue chegar nessa riqueza, nessa profundidade de conversa, porque a gente fica na superfície brigando pela polarização. Então, quanto mais tempo a gente ficar falando se cloroquina funciona ou não funciona, porque a pessoa que realmente quer saber, ela tem artigos científicos, ela tem estudo, ela tem uma série de provas para isso, quanto mais rápido a gente sair desse ambiente, mais rápido a gente consegue resolver no nosso micro ambiente aqui, como se comportar e se é seguro e se é respeitoso, né? Então, desde que, por exemplo, um casal seja extremamente transparente em relação a como vive, aos riscos que correm, qual o problema do namorado e da namorada passarem a se encontrar com determinada frequência. E se um dos dois entrou num ônibus lotado ou se expôs a uma situação de risco muito grande, aí nós temos um distanciamento de 14 dias, que é quando começam a surgir os sintomas, para daí novamente eles voltarem a conversar e verem o que acontece. É claro que eu estou infringindo um monte de coisa aqui de pacientes assintomáticos e a falta de testes e a dificuldade de conseguir esses testes, a dificuldade dos falsos negativos. O problema... Eu acho que se as pessoas precisam
desse contato, se os namorados eles precisam desse contato, Para manter a sanidade então mental. eles têm que fazer todo um procedimento que seja comprovado que isso funcione. Porque se a gente sabe que tem a questão de ser assintomático, que tem o tempo para começar a aparecer os sintomas, e são 15 dias, e vamos supor que 15 dias para aparecer os sintomas, mais 15 dias para a gente se curar. Então, por que não a gente não pega e se encontra uma vez ao mês, se eu me colocar em situação de risco? Uma vez por semana, eu me coloco em situação de risco. Porque uma vez por semana, eu vou no mercado. E mesmo tomando todos os cuidados, vamos supor que uma batata esteja contaminada. E aí eu, por um deslize, coço meu olho, eu coço o nariz. Então, eu tenho que tomar medidas de segurança todas as vezes em que eu saio, e aí eu chego em casa, eu entro no carro com a consciência tranquila de que eu tomei todos os cuidados necessários para que eu não colocasse você, a Luana e a Márcia em risco. Então, por que não, se a gente fosse namorar, eu não tomasse esses cuidados também? E se eu desse algum deslize, se eu cometesse algum erro, Aí então você voluntariamente se eu- afastaria e Exatamente. tentaria evitar que alguma coisa mais séria acontecesse. Porque se você ama alguém, e se você se ama, você vai se proteger e proteger essas pessoas. E se você não se ama e não ama os outros, qual é o motivo para você estar perto delas, entendeu? Então fica aí no isolamento social, dentro de casa, na sua, quietinho, fazendo o que você acha melhor. Um hábito que eu criei é quando eu vou na padaria, eu tento me aproximar ao máximo das pessoas, e depois eu sempre pergunto se alguém que frequenta, se algum conhecido, se tem. Esse é um ótimo termômetro, você conhecer as pessoas que frequentam aqueles lugares menores onde você sempre vai. Porque aí a própria comunidade se protege. Então, quando a gente descobre que o cara do quarteirão lá de cima, que é irmão de não sei quem, as próprias pessoas elas já começam a se comportar de maneira que elas aumentem ou afrouxem um pouco o cuidado de acordo com aquilo que está acontecendo ali nos lugares onde elas sempre frequentam. Quanto mais a gente conversar isso de forma neutra, melhor. Agora não, fica com medo, as pessoas ficam com medo de falar de Covid porque ficam com medo de entrarem numa discussão política. E o vírus ele não é de esquerda ou de direita. É o vírus. O vírus é um bichinho que a gente deveria não pegar e caso pegar, tacar álcool nele. Ou sabão. Isso é bom, certo, né? Melhor. É. Tô com fome.